Bom dia, igreja linda e abençoada. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa superabundar os vossos corações, amém? Gratidão pela sua vida, quero te convidar a tomar o seu assento, externar a minha gratidão a Deus pela sua vida. Como é bom ter você aqui, você faz toda a diferença a cada manhã, a cada domingo, a cada culto de celebração. É muito importante nós entendermos isso. Queridos, nós vivemos uma realidade onde vivermos a prática da palavra de Deus, e esse é o propósito da igreja, ensinar, instruir, nos nortear por meio das orientações bíblicas, como nós devemos proceder. E entenda uma coisa, viver a prática da palavra de Deus é cada vez mais comum, mas ao mesmo tempo, nós precisamos aprender a viver dentro dessa realidade. O ato de termos algo em comum com a certeza de que para a minoria isso é incomum. Eu sei que pode parecer um tanto quanto paradoxal, mas nós temos um propósito de termos tudo mesmo. A palavra é koinonia, é semelhança, é equivalência, proporcionalidade, é comunhão, é compartilhar, é dividir, é receber. Porque às vezes nós pensamos que o ato de compartilhar consiste apenas em você ter algo e você ofertar, oferecer ao outro. Mas só é possível exercer essa koinonia quando você, além de ter algo para ofertar, para oferecer, para entregar, para compartilhar, você tem relações, ou seja, relacionamentos que são permissivos de você também receber. E isso tem sido cada vez mais desafiador para a realidade de uma ótica do reino espiritual. Como é difícil entendermos ensinamentos tão básicos e tão práticos do Evangelho e colocarmos em prática em detrimento da realidade da nossa vida e o que a cultura nos ensina. É importante eu e você nós entendermos que a realidade da vida que nós temos em Deus, a partir do momento em que nós entramos em comunhão com o corpo de Cristo, nos tornamos membros, parte dessa família na fé, é um processo que ele precisa ser desenvolvido dia após dia. Porque, independente da sua idade, pode ter certeza disso, o ambiente onde você está inserido moldou você. Nós somos moldados pela nossa família e somos moldados pela cultura. E quando nós começamos a perceber isso, fazer esse corte cultural não é algo tão simples e tão prático. Entender princípios de uma vida de fé prática, em detrimento do que é ofertado pela realidade da vida comum, é muito desafiador. As pessoas, elas chegam aqui, e quando nós começamos a observar esse detalhe de termos tudo em comum, entenda uma coisa, é como se nós buscássemos algo que para o mundo é uma utopia mesmo. Trazer uma equivalência, uma igualdade, uma proporcionalidade na realidade da vida cristã, que vai perpassar pelo ambiente da igreja, mas vai alcançar a esfera da família e logo após a esfera social. É como nós somos percebidos dentro da realidade cristã e qual é a influência que isso causa no ambiente onde nós estamos vivendo no nosso dia a dia. É interessante porque assim, nós temos um texto da palavra onde Jesus ele é convidado para estar em uma casa. E se você observar o Evangelho segundo escreveu Lucas, e é muito importante eu gosto muito de trazer detalhes. Quando você lê o Evangelho de Lucas, quando você observa a narrativa do Evangelho de Lucas, Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus. Lucas, ele não foi uma pessoa que caminhou com Jesus durante o seu ministério, sentou à mesa com Jesus, comeu com Jesus, viu as maravilhas e sinais, recebeu o ensinamento direto de Cristo. Lucas, ele é um pouco mais técnico. O Evangelho de Lucas, você observa que ele traz fundamentos dentro de uma estrutura de pesquisa
Porque Lucas, ele vai trabalhar os detalhes das narrativas de experiências vividas pelos outros. E é interessante que, em consonância com a realidade bíblica, não tem discrepância. Os evangelhos, eles tratam a respeito de assuntos distintos, variados em momentos diferentes pela narrativa de pessoas que vivenciaram o fato, e mais incrível é que pessoas que ouviram um relato conseguem trazer a mesma precisão do propósito. Então Lucas, ele é detalhista quando ele escreve. É interessante porque quando nós olhamos o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos começa falando assim, conforme no tratado anterior, e aí por isso, bons, ou a maioria dos teólogos atribuem a escrita do livro de Atos dos Apóstolos a Lucas, porque ele fez um relato desse evangelho, e ele vem trazendo agora a narrativa, ele vem tratando fatos que estão ali. E aí o que é importante você observar, o quanto ele é detalhista, porque ele estrutura tudo o que está acontecendo, mas ele está observando a igreja de uma forma muito presente. Lucas está inserido porque ele faz detalhe, é como se ele dissesse assim, agora o nosso irmão Paulo viajou para a Macedônia, e ele tem a preocupação, e ele entende tudo o que está acontecendo ali, para que ele possa colocar no seu relato. Quando Paulo viaja para a Macedônia, aí nós vamos observar nas epístolas de Paulo, quando ele escreve às igrejas, o que acontece nessas viagens. Lucas não está ali, mas ele relata o momento em que ele vai, ele relata o momento em que ele volta, ele relata as fases, ele relata a rejeição de Paulo, na inserção dele como discípulo. Porque a realidade da igreja é pegar a escória, é pegar aquilo que é improvável para o mundo, que quando de fato se encontra com a obra poderosa da redenção do nosso Senhor, ela é transformada em algo que é poder de Deus para a transformação das vidas. Então, quando nós olhamos para a realidade da igreja, entenda isso, nós estamos cada vez mais precisando viver algo que é incomum, para termos comunhão, para exercermos aquilo que diz ser a conexão da igreja na equivalência, na proporcionalidade e na realidade de relacionamentos saudáveis. Quando Lucas começa a fazer a narrativa, já lá no capítulo 14, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim que, quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus contou-lhes uma parábola. Nos versículos anteriores fala que quando Jesus ele chega nessa casa, ele é observado pelas pessoas. Entenda que Jesus está num cenário onde as pessoas observam o seu procedimento, a sua conduta, o que ele fala, o que ele faz. Só que essa casa não era uma casa comum. Essa era uma casa que tinha um status quo elevado. Socialmente, o poder aquisitivo, aquele mestre, aquele líder religioso, ele tinha status, ele tinha títulos, ele tinha, sabe, um reconhecimento das pessoas daquela cidade, como sendo alguém importante. E Jesus, como sempre, quando ele entra, lá no primeiro versículo, ele entra e ele já percebe uma pessoa doente. Só que ele está no meio de fariseus, doutores da lei, e ele está num dia que também é um dia de descanso, ele está num sábado. E aí quando Jesus, ele permeia por aquela casa, ele vê, a Bíblia fala assim que, enquanto ele era observado pelas pessoas, ele também percebe na sua frente um homem doente. E aí Jesus, que foi convidado para estar numa casa, se depara com uma enfermidade, se depara com um problema, se depara com algo que todas aquelas pessoas que estavam ali talvez já tinham percebido, mas é como se ninguém se movesse em prol de ter a sensibilidade para perceber a dor, a angústia, a aflição daquele homem. E Jesus, antes de tudo, olha para eles e fala bem assim: bom, já que eu estou na casa dos fariseus, já que eu estou na casa de pessoas que são praticantes da palavra, antes de operar o milagre, deixa eu trazer aqui conceitos que são fundamentais. E ele falou bem assim: é lícito curar no sábado? Porque isso já começa a fazer o que? As pessoas que estão acostumadas em uma rotina, em uma cultura, em um ambiente social, a se mover por isso. E Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido curar no sábado?
E antes que a resposta viesse, porque eles ficam em silêncio, a Bíblia fala que eles ficam emudecidos, ou seja, eles já sabiam que tinha um problema ali, e conhecendo a fama, a história de Jesus, o que Jesus fazia, por onde ele passava, eles já devem ter percebido assim: eu vou dizer que sim, eu vou dizer que não, porque Jesus está aqui e tem um enfermo na frente dele. A minha resposta pode me expor à vergonha diante das pessoas, e eu não quero ao mesmo tempo perder o meu status, porque imagina você sendo um fariseu, você sendo um perito da lei, conhecendo Jesus, e você falar assim: bom, eu acho que não tem problema nenhum em curar no sábado. E aí você ia contra uma cultura e uma regra de fé prática da qual você estava permeado. E Jesus simplesmente faz a pergunta, mas ele dá sequência. Fica todo mundo em silêncio, e assim ele toma o homem pela mão, e Jesus, no dia de sábado, cura e pede para que ele vá embora. Vai seguir sua vida, você está curado. Só que o interessante dessa história, quando a gente chega aqui no versículo 7, é que além de Jesus estar sendo percebido pelas pessoas, ele também notou que os convidados, lá no versículo 7, escolhiam lugares de honra à mesa. E Jesus decide lhes contar uma parábola. Ele fala assim: quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém maior, alguém de maior honra do que você. Jesus está dizendo: por mais que você tenha o sentimento de que é importante, que você é importante, que você foi convidado e que você está aqui, entenda, se alegre pelo fato de estar aí, mas pode ser que tenha alguém de maior honra do que você. Imagina, você é convidado e você se sente importante. Isso é muito assim, termos essa sensibilidade. Eu falei aqui no domingo passado sobre a importância do convite, o que está envolvido em todas essas realidades ali. Mas você ter a sensação de pensar assim: uau, pode ser que vai chegar o irmão do noivo, da noiva, o pai, um tio, um parente, um amigo estimado. Então, quando nós observamos essa ótica, aqui Jesus está fazendo uma tratativa de um ambiente onde tinha muitas celebridades, e elas estavam preocupadas ou se importando com os melhores lugares. E aí o que nós vamos perceber aqui é que Jesus fala: se for assim, aquele que convidou os dois, observa que quem convidou um, convidou o outro, lhe dirá: dê este lugar para ele, e então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe os lugares menores importantes, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante, e então você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. E então Jesus disse ao que lhe tinha convidado, e aqui é uma outra parte importante, porque ele fala assim: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz você será quando fizer por esses que não têm o que lhe retribuir. A sua recompensa será na ressurreição dos justos. O que nós observamos dentro de uma realidade que é o propósito da igreja, Jesus está dando esses ensinamentos práticos, mas isso não era acerca do que estava implantado, mas era acerca do que deveria acontecer. Quando a gente avança lá para o livro de Atos dos Apóstolos, para poder entendermos essa realidade da igreja ter tudo em comum, entenda que tem todo um cenário que foi construído. E quando Jesus está fazendo essa tratativa, e é importante nós observarmos isso, porque isso é uma cultura desse mundo. Nós nos relacionamos de maneira inconsciente. As pessoas que fazem parte do nosso relacionamento no nosso cotidiano são pessoas com as quais nós temos o interesse de nos relacionarmos com ela. E às vezes nós estamos reunidos, pertencemos ao mesmo corpo, mas nós não temos a boa prática de deixar de fazer o que é comum para trazer a realidade de algo incomum para o mundo, mas é a realidade que tem que ser construída na igreja.
Queridos, eu sou grato a Deus porque eu poderia colocar uma mesa aqui no altar agora, e eu falo isso com muita integridade, eu poderia colocar uma mesa aqui no altar agora, e convidar pessoas variadas para se assentar comigo, e para mim elas seriam iguais, porque eu já vivo isso. Eu já tive a oportunidade de visitar e ser recebido por irmãos na igreja, que quando nós olhamos para a realidade financeira, quando nós olhamos para as condições, quando nós olhamos para os seus títulos, os seus cargos, se formos por essa ótica, elas teriam distinção de um relacionamento. Mas quando entendemos o que Cristo está falando, e eu posso dizer isso com particularidade, eu me assento com todos vocês com a mesma alegria, sem distinção. Eu sou grato a Deus por poder amar você e não o que você possui, amar você e não o seu cargo e não o seu título, dar importância a você, não pelo que você faz ou pelo que você tem, mas pelo que você é. Você é meu irmão em Cristo, você é uma ovelha amada, você é alguém em que a minha alma tem prazer, você é alguém que, assim como eu, está em desenvolvimento, está passando por esse processo. E quando nós olhamos para essa realidade, pensa um pouco comigo, dentro de uma verdade comum dos nossos dias a dias, qual é o melhor ambiente para que nós possamos usar como uma ferramenta de atrairmos as pessoas para perto de Jesus? As nossas casas, os nossos lares. Mas às vezes estamos cometendo um erro em convidarmos sempre as mesmas pessoas para a nossa casa e nos esquecermos de outros irmãos. Por que não você surpreender um irmão que não está fazendo parte do seu cotidiano de maneira súbita e dizer para ele: gostaria de tomar um café com você, eu, sim, você, quero preparar uma mesa para você na minha casa, e convidar aquela pessoa. Qual é a dúvida que nós ainda estamos tendo, que não entendemos que isso é reino? Honrar esse princípio, se permitir servir no dia a dia, olhar para as pessoas com um olhar cristão, dando a devida importância e o reconhecimento apropriado. E quando nós começamos, e isso não dá para ser uma falsa humildade, a máscara cai. Se você é uma pessoa, se eu me tornar, eu preciso que você observe sempre a dialética ou a forma em que eu expresso, o modus operandi de que eu tenho de trabalhar um sermão. Nunca é sobre você, é mais sobre mim, porque na minha humanidade eu tenho todos os atributos que você tem, e eu passo pelas mesmas realidades de vida em que você passa. Nós vamos encontrar pessoas que estão em um nível mais avançado, mas teve um processo para chegar ali. Mas nós vamos encontrar pessoas que estão em um outro processo, ainda retardado para avançar. E quando eu estou falando a você, eu falo daquilo que eu acredito e daquilo que está moldando a minha vida. Então é por isso que quando eu digo assim, tanto você quanto eu, nós precisamos passar por esse processo de termos uma vida cristã simples, não complicada. Queridos, e eu consigo me reunir com os jovens, eu consigo me reunir com os adolescentes, eu consigo me reunir com os irmãos na idade em que eu estou, com os mais velhos, com as crianças, porque nós precisamos entender que essas fases da vida, elas são fundamentais para o processo da nossa transformação. O sábio disse: eu fui jovem e agora já sou velho. Então ele consegue contemplar a fase e dizer o seguinte: durante essa jornada eu vi muita coisa, e se tem uma coisa que eu contemplei, é como que o justo prospera. Ele não mendiga o pão. O justo, ele prospera, mas é por causa da justiça de Deus sobre a vida dele. Então quando nós olhamos e atentamos para isso, hoje nós fizemos uma dinâmica diferente, decidimos abrir ali, só para vocês terem noção, deixa as pessoas se servirem, deixar as pessoas se servir,
é uma experiência que nós ofertamos à pessoa de ser aprovada ou reprovada. E talvez ela não tenha sido moldada dentro de um padrão de etiqueta para perceber como proceder à mesa. E às vezes nós estamos tão desconectados. O meu prazer no café da manhã é estar com vocês. Quando alguém te convidar, preste atenção. Ou quando você convidar alguém para sua casa, você pode ofertar um banquete. Ou alguém pode te ofertar um banquete. Mas o valor da mesa nunca será o que está sobre a mesa, mas o que está em torno. Quantas casas tem sobre a mesa fartura, abundância, mas no relacionamento em torno da mesa tem escassez de amor, de cuidado e de relacionamento. Porque aprendemos com a cultura desse mundo valorizar as coisas e desprezar as pessoas. As pessoas devem ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Nós não podemos amar as coisas, mas é muito comum a pessoa falar: eu amo esse carro, ou eu amo esse vestido, ou eu amo esse produto que eu ganhei. Amamos objetos que não têm sentimento e que não podem nos corresponder em nada. Em contrapartida, desprezamos ou ferimos pessoas que têm sentimentos e que precisam ser valorizadas pelo amor e não como um objeto de troca nos nossos relacionamentos. É maravilhoso ser convidado por você. Eu me sinto honrado quando alguém me convida, mas eu tenho prazer também em convidar as pessoas, em me relacionar com as pessoas. E eu e você, nós precisamos viver essa realidade. Então, quando nós oportunizamos esse momento, quantos de nós não estamos sabendo como lidar com essas questões? De dar maior valor para o outro. Às vezes, queridos, nós parece que estamos tão cegos acerca do que está acontecendo no ambiente. Às vezes o nosso ventre nos governa de uma forma tão forte que a gente avança para a mesa como se só houvéssemos nós. Às vezes não temos sensibilidade para permitir que o mais velho passe na frente, que a criança seja atendida, que uma pessoa que de repente tem alguma comorbidade ou uma necessidade seja servida. Às vezes nós nos desconectamos desse propósito, e quando nós estamos na camisa do voluntário, nós entendemos que estamos na condição de servir, mas quando tiramos a camisa, parece que nós também tiramos toda a essência do propósito que existe em servir. E a camisa é só para identificar o que está dentro, e não para rotular o que não existe. Aprenda isso. A camisa é para que quando alguém olhe para você, fala: ali tem um voluntário. Então ela identifica você, mas ela não pode rotular o que não existe. Uma pessoa que não sabe servir, que não tem amor, que não está disposta, mas que diz: esse é o meu lugar no serviço. E às vezes nós nos perdemos nesse processo. Não sabemos lidar com isso, com a realidade de servirmos, abrir a nossa casa, abrir o nosso ambiente para receber pessoas, é dar a oportunidade ao outro de conviver na realidade que nós temos de vida. E isso é importante. Você e eu olharmos para esses princípios de Atos dos Apóstolos, quando eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos, e eles aprendiam ali princípios por meio da palavra que eram éticos, que eram de respeito, que eram verdadeiros, que eram profundos. E aí observa uma coisa que às vezes você deixa passar desapercebido, às vezes eu posso deixar passar desapercebido, porque quando nós olhamos no versículo 46 de Atos 2, fala: todos os dias eles continuavam a se reunir no pátio, no templo, partiam pão de casa em casa, juntos praticavam as refeições com alegria e sinceridade de coração. Aí nós falamos: uau, isso tudo é muito prático. Mas olha a equivalência de propósito no versículo anterior, versículo 45, eles vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Aqui eles estavam fazendo o que? Nivelamento. Eu tenho 2 carros, vou vender um ou eu vou dar um para o outro. Eu tenho um terreno muito grande, eu vou vender isso e eu vou compartilhar para quem não tenha nada, possa ter um lugar. A realidade da igreja hoje é porque nós não temos esse pensamento iminente: Cristo volta agora.
O pensamento dessa igreja é: Cristo vai voltar a qualquer momento. Então por que me apegar a essas coisas que vão ficar? Entende? Então essa era a mentalidade deles. E nós, com o passar do tempo e pelos essa realidade da vinda de Cristo, nos parecer que somos mais uma geração que vai passar sem ver Ele buscar a igreja no arrebatamento, nos distancia de um propósito de viver um dia de cada vez, viver com intensidade, de nos permitirmos: eu posso te ajudar, eu posso compartilhar. Aqui está dizendo o seguinte, que quando a mesa estiver posta, quem não tem vai desfrutar do que quem tem colocou, até que um dia ele também possa ter tudo em comum. Nessa essência é você fazer isso, cumprir esse mandamento. Não estou dizendo que você tem que ir lá e vender sua casa, seu apartamento, seu carro, mas é você ter noção de que a sua casa, o seu apartamento, o seu carro, os bens que você possui, está sobre a sua gestão, e a administração deles compete a você. Então por que não usar o seu carro para dar uma carona para o irmão que está no ponto de ônibus, num dia de chuva? Por que não usar o seu carro para levar alguém em casa que está saindo aqui da igreja? Por que não dizer: estou disponível, alguém está indo para essa região? Alguém está indo para essa localidade? Por que não usar os seus bens para de vez em quando convidar alguém e falar: vamos ali lanchar? E essa pessoa dizer para você assim: não vai dar, eu não posso. Que isso, vem comigo, vamos junto. Não, eu ainda não recebi, não tem problema, eu quero abençoar a sua vida. Isso é lindo, isso é nobre. Isso é você dizer para o outro: o que eu tenho está disponível para abençoar a sua vida. Mas o que nós temos vivido, e aí eu quero falar para você dentro da realidade prática. Às vezes nós nos esquecemos do outro, e dentro da palavra a gente observa isso. Nós vamos a uma mesa na frente, porque nós queremos pegar as melhores iguarias, mesmo quando não temos necessidade. Imagina que maravilha nós podermos ofertar um café da manhã, e termos a certeza de que talvez aquele que veio para cá e que não tomaria um café da manhã, ele vai poder comer. Entende? E você, em simplicidade, poder estar dizendo do lado dele: eu estou tendo comunhão com você, comendo desse pãozinho. Por mais que a sua mesa tivesse outros tipos de alimentos, mas você está dizendo para ele: eu estou junto com você. Nós estamos aprendendo a ter tudo em comum. Eu estou conversando com você. E às vezes nós, por não entendermos isso, por não sermos ensinados assim, a gente dentro de casa, presta atenção, porque isso é um ato inconsciente, é involuntário, e a gente faz. O pai ou a mãe libera o almoço, está pronto, o almoço está liberado. Aí quando você vai à panela, você vai começar a fazer o quê? Escolhas. Você está escolhendo pensando no outro? Não, você está escolhendo pensando em você. Isso é um ato involuntário, comum, e que nós praticamos todos os dias. Eu vim de uma família de escassez, e um frango na minha casa, quando nós comíamos frango, ele tinha a duração de mais de uma refeição. Quando a minha mãe cortava o frango, eu já sabia, porque aí ela nos ensinou assim. Eu comia o sobrecoxa. Era aquele pedaço que eu ia comer naquela refeição quando tinha frango. Então, automaticamente eu comeria o sobrecoxa hoje. Isso geralmente aconteceria em um domingo, que era uma refeição especial. E o outro sobrecoxa, ou contracoxa, não sei como você chama, ele ficava reservado para um outro domingo especial, que talvez não seria o próximo, mas ele estava ali. O meu irmão do meio comia a coxa. Então era da mesma forma, são duas coxas, ele tinha duas refeições. O meu irmão mais velho comia a asinha com a coxinha, não tem? Duas refeições. Então quando a gente começa a observar, o peito do frango era uma outra refeição, que a minha mãe desfiava ele para fazer tipo assim um estrogonofe, como é que fala? Um salpicão. Então aquele peito era para servir a todos em um determinado momento. Os pés eram separados, junto com o dorso, com aqueles pedaços de costelinha, para em algum momento fazer uma canja, e que todo mundo comeria. E quando eu aprendi assim, quando eu chegava na panela, independente do horário, do dia, do momento, eu aprendi, porque a escassez nos fez viver dessa forma.
Quando eu chegava do trabalho, que fosse 8, 9 horas da noite, a janta estava ali, eu perguntava à minha mãe assim: meus irmãos já jantaram? Todo mundo já jantou? E a mãe falava: sim, meu filho, essa é a sua comida. Estava ali o meu pedacinho de carne, a minha porçãozinha de arroz, a minha porçãozinha de feijão, porque os meus irmãos respeitavam a minha ausência. Então a gente aprende com isso. E hoje, quando eu vejo uma mesa farta e várias pessoas, eu consigo esperar, na expectativa de que vai chegar a minha vez. E se alguém está desesperado, esfameado, correndo, comendo tudo, pegando 3, pegando 4, fazendo isso, aquilo, outro, ao invés de eu julgá-lo, eu falo: Senhor, supra a necessidade dessa pessoa, para que ela possa viver com decência. Porque é viver com decência. E às vezes, queridos, não é pela escassez, às vezes é pela falta de sensibilidade para desenvolver um princípio de amor e compaixão, que, traduzindo para a realidade hostil, agressiva e para envergonhar os outros, diríamos que é falta de educação, mas não é. No reino espiritual é falta de um princípio: amor, compaixão e respeito pelo próximo. E a gente vê isso na palavra, quando o apóstolo Paulo vai nos ensinar acerca dessas questões. Ele fala bem assim em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 17: entretanto, nisso que eu vou lhes dizer, eu não vos elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, existe divisão entre vocês, e em certo ponto eu até acredito, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido quais dentro de vocês são aprovados, ou não. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come na sua própria casa, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm nada? O que lhes direi? Eu vos elogiarei por isso? Certamente que não. Quando a gente entende essa realidade, nós entramos na condição de termos tudo em comum, praticando algo incomum, pensando no outro. Então, queridos, eu entendo que nós podemos, e esse foi o meu desafio. Quando eu reuni com a equipe ontem, eu falei assim: libera as pessoas para irem até as mesas, e eles vão tomar o café. Pastor, não vai sobrar. As pessoas vão pegar 2, 3, 4, 5, e alguém vai ficar sem comer. Eu falei: tá tudo bem. Talvez eles estejam precisando comer. E se for por necessidade, nós queremos suprir a sua fome. Mas se for por falta de compaixão, amor, respeito pelo outro e indisciplina, esse é o lugar onde você vai aprender. Honrar a Deus em tudo que você faz, seguindo esses princípios, abrindo a sua casa, se relacionando com quem você não tem o hábito, convidando para o seu ambiente pessoas que são tão importantes quanto qualquer uma outra, porque são seus irmãos. Tem coisas tão simples que a gente aprende. Por exemplo, se eu sou convidado na casa de alguém, eu sempre me coloco à disposição para, depois de nós termos um momento em comunhão, sempre me coloco à disposição para também fazer parte da limpeza, lavar uma louça, recolher as coisas da mesa, levar o lixo fora. Eu me permito. E eu sei que enquanto eu ainda não tenho um relacionamento mais íntimo com essa família, e aí eu vou respeitar, o anfitrião pode me dizer: pastor, eu não gostaria que o senhor fizesse. Por favor, não lava, deixa aí. Por favor, não lava, deixa aí. E eu vou respeitar, porque o anfitrião ainda não tem um relacionamento de pia comigo. Entende? E aí eu respeito. Mas eu convido você a ter um relacionamento de pia com seus convidados, a ter um relacionamento de pano de chão com seus convidados. Nós somos irmãos, e se você abriu a sua casa para me servir, porque eu não posso te servir dentro da sua casa? Entende? Me sinto honrado. Mas algumas pessoas aqui já têm relacionamento de pia comigo, que quando vão à minha casa e a gente acaba de comer, eu falo: fique à vontade, me casa, tu casa, me pia, tu pia, se não lavas lá, aqui aprenderás. Porque a gente ensina no relacionamento.
Porque o papo tá bom até altas horas da madrugada, mas quando ele vai embora, minha esposa olha para mim e fala bem assim: não vamos dormir que eu sou sujo, hein? Entendeu? Então, vamos ficar o tempo que for necessário tendo a nossa comunhão, mas vamos ficar o tempo que for necessário lavando as vasilhas, guardando as vasilhas, mantendo a ordem. Isso, queridos, vai arremeter a realidade da nossa vida comum. Porque na sua casa também se lava vasilha, se arruma as coisas, se guarda. Não é só na minha. Então entenda esses detalhes. É assim que nós aprendemos. Você, marido, sirva a sua esposa. Que ela em casa é muito comum. Se a gente também não tem o relacionamento de pia, que eu não vou convidar uma pessoa que eu não tenho um relacionamento de pia para ir na minha casa e falar: pega a pia e lava. Não. Em algum momento eu serei anfitrião e serei conservo seu. Até que você um dia entenda o valor desse relacionamento e você não se permite mais ficar na posição de honra na cadeira, mas fala assim: por que eu não posso ter tudo em comum com o meu pastor e ajudar ele a lavar essa vasilha? Por que eu não posso ir na casa dele sem ligar, sem avisar, falar: pastor, estou aqui na frente? Como tem uns irmãos que são meio doidos, irmãos. Eles chegam na porta, toca lá o interfone: pastor, o senhor está onde? Eu estou em casa. Ó, você está interfonando ali na frente da minha casa? Estou em casa. Não, mas o senhor está muito ocupado? Não, o que você quer? Eu estou aqui com pão, estou aqui com queijo, estou aqui com café. Tá bom aí, pode entrar. Teve um que, olha só, esse foi mais ousado. Entrou na minha casa, apertou o interfone, cheguei na minha casa, fui lá abordar o sujeito, ele falou: pastor, estava no supermercado, trouxe isso aqui para o senhor. Aí me deu, quando eu peguei a sacola, uma picanha, linguiça. Eu olhei assim, falei assim: querido, que é isso? Mas, não, para o senhor, faz a hora que o senhor quiser. Eu falei: não, então vamos fazer logo agora. Não, eu estou indo embora, só é para o senhor. Esse é doido mesmo, viu? Eu não tinha nada programado para aquilo. E aí, automaticamente, né, quando eu chego aqui para ver o que a pessoa trouxe, ela falou: não tem carvão aí não? Ela é mais prática do que eu. Já que chegou a carne, chegou a linguiça, cadê o carvão? Mas é tão nobre isso. Compartilhar o bolinho, como eu recebo aqui tantas vezes. Às vezes uma irmã bate lá no gabinete e fala: pastor, trouxe esse bolinho aqui para o senhor. É lindo. Então, queridos, a equivalência do cuidado está na proporcionalidade de um relacionamento cristão verdadeiro. Entenda isso. Vamos aprender, vamos avançar. O nosso café da manhã hoje foi maravilhoso, foi dinâmico. Vocês passaram, tomaram café, mas comecem a pensar sobre essas questões em todas as esferas. Seja organizado, diligente, tenha cuidado e atenção, porque viver uma vida em comum é o nosso desafio nessa sociedade onde o comum é fazer errado. Amém?